Olá, meus irmãos. Hoje teremos uma nova reflexão com base no livro dos Salmos, mas antes teremos uma participação musical pela irmã Edneia Braga. Ouça, veja aquilo que Deus quer falar ao seu coração, preparando a sua vida através desse louvor, dessa reflexão. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para agradecer a Deus pela oportunidade, por estarmos bem, por estarmos todos reunidos aqui neste quintal. Um pouco de preocupação, sim, porque a minha irmã, ela contraiu, o vírus, ela é enfermeira, mas graças a Deus está em casa, medicada, e pela graça, tenho fé e certeza que ela vai passar por toda essa tempestade com vitória, Porque preocupações a gente tem, mas nós temos um Deus que nos guia, que nos guarda, que nos fortalece. E por isso, eu tive pensando que esta semana foi uma semana, há muitos anos atrás, de muito sofrimento. Foi a semana em que Jesus Cristo lutou muito. Foi a semana que ele teve medo, da morte. No dia, na noite em que ele foi preso, ele sentiu medo, ele falou com Deus, porque ele sabia de tudo que ele ia passar, de todo o sofrimento. Então ele sentiu medo, como nós temos medo, Porque se Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, teve medo, quem somos nós para não ter medo? Então eu estive pensando de falar alguma coisa sobre esse tempo, sobre o que estamos vivendo hoje, o medo que nós estamos passando, as preocupações que estamos tendo. Eu escrevi alguma coisa aqui, coloquei num papel para que eu pudesse seguir uma regra, Eu espero que os irmãos entendam o que Deus colocou no meu coração e o que eu quero falar com vocês. Eu quero dizer que nós vivemos tempos sombrios, tempos de insegurança, de dor e medo. No entanto, a celebração da Páscoa nos convida a relembrar os tristes acontecimentos que antecederam a morte e posteriormente ressurreição de Jesus como oportunidade para revitalizar nossa fé no Deus de todas as coisas. O nome acima de qualquer outro nome. Lembrar que na fraqueza podemos ser fortes e corajosos, seguindo o exemplo de Jesus. Nada escapa do olho do nosso Deus. Ele vê a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, e Ele sabe que podemos transformar essa experiência em aprendizado, em crescimento, e nos cabe confiar, lembrando que, independente de tudo, Ele sempre será Deus. Nós sabemos que Deus é Deus. Independente de todo o sofrimento, de tudo que a gente possa passar aqui, a gente sabe que Deus é Deus e que Ele é o nosso Deus. É o nosso Deus vivo, é quem está na frente de tudo e que não vai demorar muito. Alguém vai descobrir a cura para isso, porque Deus vai abrir a mente de alguém para nos livrar dessa doença. E agora eu vou fazer um louvor para que os irmãos possam fechar e entender toda essa mensagem aqui. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for,
pedir, a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Sim, Ele é Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e amigos, que bom poder voltar para esse momento maravilhoso que para mim é muito importante, creio que também para você, compartilhar a palavra do Senhor. Estamos meditando, refletindo, pensando sobre os salmos. E são vários os salmos com diferentes escritores. Davi, como vocês já sabem, é o maior dos escritores em número de salmos presentes aqui, cuja autoria é atribuída a ele. É interessante que Davi exerceu um reinado por 40 anos. Durante 40 anos ele foi rei de Israel. 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ao longo desses 40 anos, essas 4 décadas, ele teve inúmeras experiências com Deus, a maioria delas retratada nos Salmos. E o Salmo 8 é um momento especial na vida de Davi, porque é o salmo em que ele reconhece, ele exalta o Senhor e dá glórias ao Senhor pela grandeza da sua obra. Davi, imaginamos a cena, ele vai para o terraço do seu palácio, olha para os céus e fica maravilhado com a criação de Deus. E a partir desse olhar da criação de Deus, tanto no universo, nos céus, como na terra e também na natureza humana, e o próprio homem, digamos assim, ele vê a mão de Deus. Mas o salmo começa então com essa expressão de alguém que está embasbacado, boquiaberto, realmente impactado e maravilhado com a criação de Deus. Ele diz assim no verso 1: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. É interessante que Davi tem uma visão ampla da ação de Deus. Ele olha para os céus e fica maravilhado e vê a criação de Deus. Mas ele não fica extasiado com a criação de Deus e nem se dispõe a adorar a criação de Deus.
há pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que, ao se impressionarem com a obra criada por Deus, passam eles a adorarem a criação em vez do Criador. Foi isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 1, do verso 18 ao 32, ele coloca exatamente essa inversão de atitudes. Em vez da criatura ou da humanidade adorar o Criador, a humanidade passou a adorar a criação. Por isso que muitos se dobram diante dos astros celestiais, ou diante dos planetas, adoram o sol, a lua, e mais também há outros que adoram os animais e adoram o próprio homem. Por isso que a Bíblia nos ensina que a criação de Deus foi feita para exaltar o nome do Senhor, que é o Criador. Quando você vê um prédio, quando você vê uma obra de arte, você pode até ficar admirado com a obra feita, mas você quer dar os parabéns, você quer reconhecer o Criador ou o inventor. O salmista Davi, portanto, ao olhar para os céus e a terra, então ele exalta o Senhor, ele glorifica o Senhor. Ó Senhor, como é maravilhoso o teu nome em toda a terra e também nos céus. Agora, uma coisa que ele coloca é a razão pela qual ele se dispõe a adorar a Deus. Veja só o que ele fala no versículo 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo e o vingador. O salmista fala sobre as crianças. Em outro texto, a linguagem é diferente. Em outro texto, diz que Deus tira das crianças perfeito louvor. Que coisa interessante. Olhe para o seu bebê, se você tem um bebê em casa. Olhe para a criança na sua primeira infância, se você tem uma em casa. Olhe para uma criança inocente, que ainda não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Essa criança tem o seu coração voltado para Deus. A criança oferece a Deus um perfeito louvor, porque ela ainda não fez a escolha pelo mal. A criança suscita ou Deus tira da criança perfeito louvor, porque a criança é autêntica, é verdadeira. E Deus espera que cada um de nós ofereça a Ele um louvor sincero. Cristo mesmo disse: aquele que não se torna como a criança não está apto a entrar no reino dos céus. Mas por quê? É por causa da ingenuidade? Não. É por causa da sinceridade. É por causa que a criança é totalmente dependente. A criança confia, e a criança que é bem instruída na palavra de Deus, ela adora a Deus sem nenhum receio. Mas é interessante que Davi, então, diante dessa criação maravilhosa, que o deixa, então, maravilhado, extasiado, ele faz uma pergunta que cada um de nós já deve ter feito a si mesmo. Que é o homem para que por ele te importes, e o filho do homem para que te preocupes? Quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que tu o procures? Quem é o homem? Você já parou para pensar? Davi ficou tão impressionado com o universo que ele contemplou, com as estrelas, com os planetas. Ele ficou tão maravilhado com a grandeza da criação, que ele se viu alguém pequeno. De fato, o ser humano, comparado com a criação, é bem pequeno. A humanidade, comparada com a grandeza da Via Láctea, a nossa galáxia, é algo diminuto, quase que imperceptível. E vem a pergunta: que é o homem? Por que Deus se preocupa com um ser humano tão pequeno comparado com toda a criação? Por que Deus se importa com você, comigo? Ou talvez alguns até digam assim: será que Deus se importa comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus realmente me valoriza? Davi se perguntou: o que é o homem? Talvez você já tenha ouvido palavras depreciativas. Talvez você já tenha ouvido palavras desencorajadoras. Talvez você já tenha ouvido até alguém dizer para você que você é um Zé Ninguém ou um zero à esquerda, que você não tem valor algum. Sabe o que Davi disse? Ele falou aqui no versículo 5 do Salmo 8: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste
de glória e de honra. Davi reconheceu que o ser humano é obra-prima da criação de Deus. De tudo que Deus criou, o ser humano é o mais importante. Se nós olharmos a cronologia da criação, nos 6 dias da criação, você vai ver que a última etapa da criação foi criar o homem e a mulher. Deus primeiro preparou tudo, para depois criar o homem e a mulher e colocá-lo nesse universo, nesse planeta. Isso é o cuidado de Deus, isso é o amor de Deus. Deus ama você. Deus não vê você como alguém descartável. Deus não vê você não vê você como alguém sem valor. É claro que o pecado distorceu, o pecado maculou a imagem de Deus no homem. O pecado distorceu, o pecado fez com que a glória de Deus na criação, ou que estava no homem, ficasse opaca, ficasse escondida, ficasse prejudicada. Então, alguns dizem que o homem é a imagem de Deus decaída, no sentido de que o homem fracassou e se distanciou de Deus. Nós não temos realmente como resgatar a glória de Deus em nossa vida. Inclusive, Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem se afastou de Deus e por isso sofre as consequências do pecado. Por isso que o homem, por ter pecado contra Deus, está vivendo contra a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Cristo veio para restaurar. Cristo veio para resgatar o homem. O pecado mergulhou o homem na lama mesmo. O pecado afastou o homem de Deus. Mas Jesus Cristo veio restaurar. É por isso que em Lucas 19, versículo 10, Cristo falou que ele veio para achar e salvar aquele que se havia perdido. No versículos finais do Salmo 8, do verso 6 ao verso 7, Davi, que se reconhece como criatura de Deus, criado para a glória de Deus, ele reconhece o papel do ser humano na criação. E o papel do ser humano na criação é de ser o mordomo, de ser o zelador, de ser o cuidador, de administrar a criação de Deus. Se não, vejamos: tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens. Deus criou tudo. E quando criou o homem e a mulher, quando criou a humanidade representada naquele casal, Deus disse: agora vocês vão cuidar. Agora vocês serão os responsáveis por esta criação que eu confio a vocês. Então Deus colocou o homem não para ser o senhor da criação, mas para ser o zelador dela, ser o mordomo dela, ser o administrador dela. Então, meu querido, você não é o dono do mundo, você não é o dono da sua empresa, você não é o dono da sua família, você não é o dono nem da sua própria vida, é só o administrador. Você é só aquele que zela. O problema é que o pecado mudou a imagem do homem, o pecado fez com que o homem se achasse o senhor de tudo. Ele quer mandar em tudo, ele quer mandar no outro, ele quer ser o responsável por tudo. Na verdade, você é só o responsável, o administrador, melhor dizendo. O pecado mudou isso. Por isso que a criação sofreu quando Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus. Mas em Cristo Jesus, o homem pode viver para a glória de Deus, zelando e cuidando daquilo que Deus coloca em suas mãos. Por isso que o último versículo, ou os penúltimos versículos do Salmo número 8, diz o seguinte, no versículo 9: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O salmista termina o salmo dizendo o seguinte: Senhor, o que significa tudo isso? Tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor, tudo tu fizeste para a honra e glória do teu santo nome. Cristo veio resgatar o homem para que o homem viva para a glória do Senhor. Crê em Jesus para que você viva para a glória do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, veio achar e salvar aquele que estava perdido, para que então salvo viva para exaltar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.